Respeitar quem chegou na hora. Pessoal, boa tarde. Muito bem-vindos aí todos vocês. Quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar novamente. Sou o William, gerente aqui do suporte da Neros, tá? Hoje nós vamos estar aí com esse webinar Menino Nilo com a gente. Acho que muita gente conhece o Nilo aí. Quem não conhece já ouviu falar, provavelmente. Quem não O Nilo conhece é hoje novo. está como PO ali no Devel, PO do nosso desenvolvimento hoje, e a ideia é a gente trazer para vocês quais são as principais novidades e mudanças, né, vamos falar assim, do SPED fiscal de 2022 e o que isso vai impactar dentro dos processos, os processos que vocês executam aí no dia a dia, tá? Então o Nilo vai estar tocando a apresentação, eu vou estar de olho aqui no chat, vamos seguir a nossa dinâmica aí de sempre, à medida que forem surgindo dúvidas, podem ir enviando aqui no chat, eu vou anotando, a gente dá uma paradinha, responde, tira as dúvidas e vai dando sequência aí na apresentação. Beleza? Tá contigo, seu Nilo? Vamos lá, então. Boa tarde para todo mundo, né? Eu estou vendo aqui a lista de participantes, muita gente que, assim, pelo menos de nome eu não conheço, muita gente que eu conheço também. Quem não me conhece, eu já sou velho de casa aqui na Neros, né? Pouquinho tempo, só fez 10 anos que eu estou aqui. Trabalho no suporte, atualmente estou aqui no desenvolvimento. E já sofri muito com o bendito do SPED na minha época de suporte aí com o pessoal. Já sofri também como usuário antes de trabalhar na Neros, então um pouquinho vamos colocar assim, intimidade com o assunto. Beleza. Por que a gente trouxe vocês nessa tarde de quarta-feira, beirando um fim de ano, para poder falar de SPED fiscal? Porque o governo ele é chato, ele deixa para fazer os negócios na hora que ninguém pode mexer. Todo mundo querendo vender Natal, todo mundo querendo fazer inventário, e a Cefaz inventando. Então, hoje aqui, a gente vai falar lógico que a gente não vai falar de todas as alterações que teve no SPED de 2022, porque boa parte delas não é pertinente para a realidade aqui dos clientes da Neros, tá? Então, a gente vai falar das mais importantes. Então, primeiro aqui a gente vai falar de algumas alterações menores, né? Que é, por exemplo, esse que nem fiz slide dele, só citar mesmo. Por exemplo, a gente não vai ter mais o registro 0210, que era o consumo específico padronizado. Quem gerava arquivo para esse registro é o pessoal que gerava o bloco K. O governo, não sei porquê, não tem mais esse registro, não vai ter mais a lista de consumo específico padronizado. E tem alguns novos campos, por exemplo, no registro D500, que é o de conta de energia elétrica, que, a princípio, a gente simplesmente aumentou a quantidade de campos no registro por conta do layout, mas, a princípio, não tem informação nenhuma para ser pensada neles. É pertinente para quem gera energia solar e recebe do governo dessa energia e tudo mais, tá? Inclusive, se alguém aí tiver alguma coisa desse tipo na loja de vocês, entre em contato com a gente para a gente ver como é que vai fazer com esses caras, porque, a princípio, sem previsão, tá? A gente vai falar do registro 1600 e 1601, tivemos a novidade agora do governo aos 45 do segundo tempo, sobre esses registros, mas eles estão prontos. E o pesado, que vai ser a nossa grande discussão aqui, que são as alterações no C170, 0220 e as mudanças no recebimento de mercadorias por conta dessas alterações no C170 e 0220. Beleza? No finalzinho, a gente pode abrir para mais perguntas e respostas. Beleza? Vamos para frente. Registro 1600 e 1601. O registro 1600, para quem já utilizava, é o registro de vendas em cartão de crédito. Esse registro está sendo extinto, né? Então, escriturações até 31/12 ainda vão usar o registro 1600. A partir de 1 de 2022, a gente passa a utilizar o novo registro 1601. Para quem usa, isso aqui não tem grandes novidades, tá? É tudo muito automático. Quem já gera o 1600 hoje, na hora de gerar o arquivo do SPED, tem uma perguntinha lá que imprime registro 1600. A gente simplesmente trocou essa pergunta, agora imprime pagamentos eletrônicos,
em que, dependendo do período de escrituração, a gente vai gerar ou 1.600 ou 1.601. Mas qual que é a diferença desses dois registros, pessoal? Antes, a visão que o governo tinha era em relação a cartão de crédito. Então, a gente tinha um total de operações em cartão de crédito e o total de operações em cartão de débito, e ali o código do participante, que era ali a operadora ou a autorizadora que vocês utilizavam. Sim, o pessoal perguntou se a gente vai disponibilizar o slide, vamos sim. Agora, o registro 1601 mudou a realidade desse registro. O governo não quer mais saber se é cartão de crédito. Ele quer saber pagamento eletrônico. Então, o que a gente vai gerar aqui? Antes, todas as vendas no tipo cartão, né, que dentro do Neros é o tipo 3, eles eram gerados aqui no 1.600. Com essa mudança, não vai ser mais só os registros de cartão de crédito. Vão ser os registros de cartão de crédito, do que hoje a gente chama de convênio, que é um registro, um tipo coringa que a gente usa para várias coisas, por exemplo, as vendas de marketplace, e o Pix, tá? Então, todas essas vendas vão ser totalizadas aqui no registro 1601, e a totalização dele não vai ser mais por crédito e débito. Vai ter um total do valor de venda de produtos sujeito ao ICMS, são os produtos comuns, o total de ISS, para quem emite nota de serviço dentro do Neros, vão ser os valores dessas notas, e o total de outros. O que é o outros? Por exemplo, uma venda de cartão presente, que ela não é nem produto e nem serviço. Eu fiz uma venda de um crédito, né? Então, esse valor, por exemplo, ele vai ser totalizado aqui no outros, tá? Não é o uso do cartão presente, é a venda do cartão presente em si, tá? Então, vai ter essa diferença. E aqui a gente vai ter tanto o código da instituição, que já tinha o mesmo código que já saía aqui no 1600, que vem lá do cadastro de cartões de crédito do pessoal, como a gente também, para quem trabalha com marketplace, o O2 está bombando aí, vai ter o código do intermediador. No caso aqui, ele vai gerar o registro 0150 com o participante como sendo intermediador daquela venda e vai ter lá o CNPJ, no caso, do intermediador. Então, assim, o que vocês precisam fazer? Basicamente, nada. Isso vai ser tudo automático, não tem parâmetro, não tem nada. Então, veio lá na tela, falou na hora de gerar SPED, vou imprimir pagamentos eletrônicos, a gente vai automaticamente gerar, dependendo do período, ou 1.600 ou 1.601. 1.600 já fazia, agora o novo 1.601 tira o 1.600 da jogada. O que a gente viu recentemente, acho que saiu dia 15 agora, muito, muito recente. A gente estava na versão do Guia Prático 307, saiu a 308. Qual foi a única mudança do 307 para o 308? O 1.601 ficou facultativo durante todo 2022. Ou seja, só vai prestar essa informação em 2022 quem quiser. Acredito que muita gente teve dificuldade de adequar isso aqui. Pode ser que a gente mesmo tenha coisa para poder mexer baseado nas regras aí de marketplace, tudo mais, que muda muito rápido. Mas, a princípio, pelo que saiu nesse novo guia prático, o registro vai ser opcional até o final de 2023. Lógico, consultem a Cefaz de cada estado aí para ver se alguma das Cefaz vão querer, obrigatoriamente, dependendo do ramo, exigir esse 1.601. Beleza? Então, assim, é um registro novo, que vão ter mais valores, além do que a gente já informava anteriormente, com mais informação, mas, a princípio, do lado de vocês, nada para poder fazer. Simplesmente pedir para sair gerar o registro. Ok? Bom, esses são o 1.600 e 1.601. E aí vem a grande mudança do SPED 2022. O governo sempre tenta rastrear ao máximo tudo que vocês fazem. Seja cruzando as informações do SPED do seu fornecedor com a de vocês, seja de vocês com os dos seus clientes. E cada vez mais eles estão apertando essas validações e cada vez mais, como eu diria, indiretamente obrigando as empresas a trabalhar do jeito que eles querem. Vamos colocar dessa forma. Então, o que acontece? Existem algumas operações que hoje são possíveis.
elas, em teoria, vão continuar possíveis, mas que elas não vão ser, entre aspas, se você quiser entregar um SPED correto, elas não vão ser mais possíveis. Você não pode mais operar do jeito que você operava, dependendo da situação. Tá? Quando é que isso muda muito? Onde é que vai ser a maior mudança? Recebimento de mercadoria. Basicamente, aqui que é o lugar que a gente vai falar mais sobre isso para frente. Mas, pessoal, muita gente vai ter que se readequar no recebimento de mercadorias, no jeito que faz o cadastro de produtos, porque vai ficar praticamente inviável. Algumas situações já estão inviáveis e outras vão ficar basicamente inviáveis de serem operacionadas no dia a dia de vocês. Tá? Não tem nada na norma que fala assim, ó, você não pode mais fazer isso. Mas na hora que você pega e faz e tenta gerar o SPED do jeito que o governo está exigindo, simplesmente você não consegue mais. Então, indiretamente, eles te proíbem de fazer um tipo de operação. O que é isso? Vamos falar do registro C170. Não teve mudança de layout nenhuma no registro C170. Só que o que o governo mudou? Ele é maroto. Eles mudaram as instruções de alguns campos. E eles reforçaram algumas outras. Especificamente, esses 4 campinhos aqui do registro C170. Número do item, descrição complementar, quantidade e unidade. Esses registros sempre existiram, a descrição deles era basicamente a mesma, só que agora o governo está reforçando a necessidade de ser, para esses 4 campos, o que consta no documento fiscal. Como é que a gente fazia anteriormente? O número do item era um sequencial. Para a nota de saída, já coincidentemente, já era o mesmo sequência que vocês emitiram a nota. Mas para a nota de entrada, era um sequencial, se não me engano, a gente organizava por código de produto e o sequencial ficava no código de produto. Não pode mais fazer isso. O número do item, ele é o número do item no documento fiscal. Então, se o seu fornecedor te mandou um XML e você tem lá vou pegar um item aqui, que o sofá 2 e 3 lugares era o 6º item na nota, aqui tem que constar que é o item 6. O número do item é o 6. Igualzinho está no documento fiscal de entrada. A descrição complementar, eles não colocaram nenhuma nota a mais, mas ela já era, falando que era a descrição complementar do item adotada no documento fiscal. A gente vai passar a colocar a descrição do item na nota. A quantidade, que atualmente era a quantidade que vocês recebiam na realidade de vocês, vai mudar. Agora é a quantidade do item constante no documento fiscal. Ou seja, se na nota fiscal está 5, aqui tem que ser 5. Não pode mais converter na hora de gerar o SPED, que é o que todo mundo já faz no recebimento. E, principalmente, a unidade do produto também é a unidade que consta no documento fiscal. Então, se chegou caixa e você vende unidade, na hora de escriturar aqui o C170, eu tenho que escriturar caixa. Não posso escriturar unidade mais. Então, assim, parece simples, mas só isso aqui já é um mundo que muda no universo de conferência ou de escrituração dos SPEDs, tá? E com isso vai virão várias outras consequências. Por que o governo quer fazer isso aqui, Nilo? Ele não conta, mas o que dá a entender é que é para tornar mais fácil ele cruzar as informações que você presta no seu SPED, nas notas de entrada, com o SPED lá do seu fornecedor. Então, na hora que ele pegar o SPED do fornecedor, a nota de saída dele, e cruzar com a sua nota de entrada, vai estar igualzinho. Vai estar exatamente igual. Mesma unidade, mesmo número de item, mesma descrição, mesma quantidade. Tudo igualzinho. Bom, isso tem, igual falei, diversas consequências. Diversas consequências. O que acontece? Isso aqui também é coisa nova que eles colocaram lá. Sempre que
a unidade de medida que eu escriturar lá no meu C170, que é o item da nota de entrada, for diferente da minha unidade de inventário, que é a unidade do 0200, que é o que vocês trabalham, é o cadastro de produto de vocês, a gente vai ter que gerar o registro 0220, ele já existia, mas a gente vai ter que gerar um 0220 com o fator de conversão. Por quê? No slide anterior eu falei, agora o meu C170 é igual ao da nota. Então, onde antes eu escriturava unidade, agora eu vou escriturar a caixa. Só que, com isso, como o cadastro de vocês é unidade, a gente vai ter que gerar o 0220 para poder falar quantas unidades tem numa caixa. Basicamente, não é bem isso, mas tem um fator de conversão, na verdade é um multiplicador, mas no final das contas é para saber isso. Quando eu pegar o meu inventário e multiplicar pelo fator de conversão que está lá, tem que dar a quantidade que estava na nota. Bom, vou gerar, então, o C170 como caixa, o meu era unidade, vou gerar o 0220, falando o que tem na caixa. Só que aí, consequentemente, eu tenho que gerar um 0190, que é o cadastro de unidades. Então, eu podia ter nenhum movimento na minha loja, nunca usei caixa para nada, agora eu vou ter que ter um 0190 da unidade caixa. Para quê? Para ter a descrição lá da unidade que está na nota do fornecedor. Beleza? Bom, consequências disso. Uma coisa vai puxando a outra. Mexi no C170. Obrigatoriamente, vou ter que mexer no 0220. Obrigatoriamente, vou ter que mexer no 0190. O que eu vou fazer aqui agora? Vou ter que mexer na regra do 0220. A gente nem gerava esse registro até então. Vamos passar a gerar ele. Como é que ele vai ser gerado? O campo 2 vai ser a unidade igualzinho está no C170, que é o que tem que fazer. Campo 3, fator de conversão, vai ser um fator de conversão que esse de para, vamos colocar assim, a conta que vai ser realizada entre a quantidade que está na nota e a quantidade que está chegando. Eu vou dar exemplos aqui mais para frente, tá? Eu não estou vendo o chat, William, qualquer coisa, se chegar perguntas aí... Tem uma pergunta aqui, mas pode fechar esse slide aí e a gente responde. Tá. Então, vai ter esse fator de conversão, então vai ter exemplo mais para frente, mas, por exemplo, eu comprei uma caixa com 10 unidades e eu vendo unidade. O fator de conversão é 0,1. Eu multiplico as minhas 10 unidades por 0,10 e acho uma caixa que está lá na nota do meu fornecedor. E tem o campo 4, que é novo. No layout até 2021 não existia esse campo 4, que é o código de barras do fator de conversão, da unidade convertida, né? E agora tem. Só que, a princípio, a gente não vai gerar esse campo, vai gerar ele vazio, e eu já vou explicar por quê um pouquinho mais para frente, tá? Mas, basicamente, isso aqui tornaria inviável vocês entregarem o SPED. A ideia é essa, eu explicar com casos práticos o porquê, tá? Tem uma pergunta aqui, Nilo. Outra pergunta. Mariana Santana. Mas eu acho que você já meio que respondeu. O exemplo que você tinha dado da caixa na nota fiscal e unidade como venda, ela ficou na dúvida se no cadastro do produto vai ter que alterar para a caixa, mas pelo que eu entendi, não, porque vai gerar esse 0220, não é isso? Não. O cadastro de produtos de vocês é o mesmo cadastro que sempre existiu. O cadastro de produtos, ele é a origem do 0200. O 0200 continua sendo a sua unidade de inventário, que vocês vão fazer o inventário de vocês e tudo mais, e é o que sai nas suas notas de saída. A gente não vai mexer no 0200. O que a gente está mexendo é na nota de entrada e gerando o 0220 para poder amarrar as duas coisas. Então, o seu cadastro continua sendo unidade. Vocês vão ver aqui mais para frente, vocês vão continuar dando entrada em unidade igual vocês sempre fizeram, só que na hora de gerar o SPED, a gente vai gerar o C170 como caixa e vai criar ali o fator de conversão no 0220, tá? E aí eu já vou falar de recebimento manual e automático, que é onde o bicho pega. Vamos para frente. Tá? Respondido aí, Mariana, era isso? O Jeremias também... Aí, ó, cadastro não muda, tá? Cadastro não muda nada. Ficou claro lá para ela. O Jeremias fez um comentário, na verdade, aqui, que essas alterações já eram para ter sido feitas
porém foram postergadas por anos e anos. Esses campos sempre existiram, a descrição sempre esteve lá. Só que ninguém nunca ligou para isso, nem nossos clientes, nem a gente, nem o governo. Agora, o que tudo indica, por conta das mudanças sutis, é tudo muito sutil. No guia prático, de novo, não tem muita mudança de layout. A grande mudança é na descrição e nas validações. Aí é que a gente pega e começa a ver que o governo não quer mais como é que eu diria? Está começando a olhar mais para isso aqui. Nós temos exemplo de alguns clientes, se eu não me engano, no Amazonas, que mesmo antes disso aqui já foram notificados querendo que fossem aplicadas essas regras aqui, tá? Então a gente também está pegando o útil ao agradável, coisa que algumas unidades de federação, no caso Amazonas, já estavam começando a exigir dos clientes, vai passar a valer para todo mundo. Basicamente é isso, tá? Mais uma aqui só para fechar e a gente seguir, Nilo. Sobre a questão de reclassificação, onde fazemos esse processo de entrada com caixa e transformamos em unidade, informando o código do produto que foi dado à entrada antes da reclassificação. Uhum. Informando esse produto, resolveria esse problema da conversão inversa? A reclassificação, eu vou falar um pouquinho para frente sobre isso, ela elimina a necessidade disso aqui. Você dá entrada em caixa, você tem um cadastro de caixa, você reclassifica e você vende como unidade. Se você faz nota de reclassificação, nada do que eu estou falando aqui interessa. Porque você vai estar dando entrada, entre aspas, na mesma unidade do seu 0200. Tá? Vou falar um pouquinho de nota de reclassificação um pouquinho para frente, que ela é a saída para algumas operações que não tem como mais fazer. Vamos para frente. Beleza. Bora. Bom, vou dar um exemplo aqui do 0220, o caso clássico. Eu recebo do meu fornecedor um produto caixa com 100 unidades cada. Como é que eu vou escriturar isso? Eu vendo unidade, beleza? Eu escrituro 0220, falando que é caixa, é 0.01. Show. Só que olha o problema. Esse aqui é um problema conhecido e a gente tem uma solução para ele. Recebi de um fornecedor caixa com 100 unidades. Show de bola, era só gerar o 0220. Só que no mesmo mês, eu recebi de um outro fornecedor, vamos supor que um eu comprei da indústria e o outro eu comprei de um distribuidor. Uma outra nota, que a unidade dele também é caixa. Então, você pegar só a unidade, é a mesma, parece ser a mesma, caixa, e com 10 unidades. E o que eu vendo, o meu cadastro, é unidade, uma unidade. Se eu der entrada nisso aqui e fosse gerar sem tratamento nenhum do sistema, zero, como é que ia sair? Ia sair um registro 0220, caixa, com fator de conversão 0,01 para a caixa de 100. E um outro 0220, caixa também, igualzinho, dois fornecedores usam a mesma nomenclatura, vamos colocar assim, da unidade, e na nota não tem nada além da abreviação, falando que o fator de conversão é 0,01. Só que se a gente fizer isso aqui, o SPED rejeita. Ele não deixa eu ter duas unidades idênticas com fatores de conversão diferentes. Então, se eu recebesse uma caixa com 100 de um fornecedor, uma caixa com 10 do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor, mas o importante é que fosse o mesmo produto, no mesmo mês, eu simplesmente não consigo entregar meu SPED, não tem como. O que a gente fez, que é o modelo que algumas outras software houses também estão adotando? É certo? Não sei falar, mas é a única saída que a gente viu que outras pessoas adotaram. A gente vai ficar igualzinho da nota do C170, tá, mas não é igualzinho o XML. Mas se for igualzinho, não tem como fazer. A gente vai concatenar aqui no 0220 a quantidade que vem na nota. Então, a caixa com 100, a gente vai registrar a unidade dela como CX100. Lá no meu C170, o que vai estar lá? CX100. E aí, eu vou gerar o 0220 com fator de conversão 0,01 para aquele produto. A outra caixa que eu recebi com 10 unidades, a gente vai gerar CX10. No C170 daquela nota que chegou com 10 para 1, vai estar CX10, o fator de conversão 0,01. E aí eu consigo entregar meu SPED.
foi a forma que a gente conseguiu achar. Opiniões são bem-vindas se a gente quiser fazer algum tipo de melhoria em cima disso aqui, mas simplesmente colocando idêntico ao que está na nota fiscal, caixa e caixa, não tem como escriturar, impossível. Pelo menos com as regras atuais do que está no guia prático e do PVA, porque a gente testou isso aqui no PVA e realmente ele rejeita. Tá? Ah, meu Deus, mas como é que eu vou fazer para poder digitar esse CX100, CX10? Basicamente é tudo automático, tá? A gente tentou fazer o mais automático possível para vocês. Beleza? Então, esse aqui é um caso que, a princípio, a gente bateu muita cabeça para poder achar a solução. A gente olhou como é que outras software houses estavam fazendo, algumas até maiores que a gente, e essa aqui é a solução que todo mundo está adotando, a gente adotou também. Tá? Se é certa ou errada, só o tempo dirá, porque é tudo novo para todo mundo. Vou pegar um outro exemplo aqui, e isso vai explicar por que eu falei que no 0220 o código de barras vai sair em branco. Eu recebi de um fornecedor um produto com unidade caixa, uma unidade. E eu vendo esse produto como unidade, uma unidade. Não tem fator de conversão. É o mesmo produto, só que ele chama de caixa e os nossos clientes chamam, no cadastro dele, de unidade. Como as unidades na nota de entrada e no seu inventário são diferentes, e a gente está tentando copiar o que está na nota fiscal, a gente vai gerar o 0200 do mesmo jeito, com fator de conversão 1. Show de bola. Beleza, falando que uma caixa, o fator de conversão é 1, o meu é unidade. Ok. Só que o que acontece? Se a gente pegar o guia prático e o detalhamento do 0220 para o campo novo, que é o campo 4, código de barras, não existia até o layout anterior, ele fala o seguinte: se eu informar o campo 4, código de barras no 0220, o código de barras no 0200 passa a ser obrigatório. Ele é um campo opcional. Ou seja, se eu gerar o código de barras que chegou na nota do fornecedor, eu sou obrigado a ter no meu cadastro o código de barras. E aí vem um mundo de validações entre um e outro. Uma delas, que foi o grande motivo da gente querer gerar isso em branco, eles não podem ser iguais. O SPED rejeita. Então, nesse caso, só porque a nota do fornecedor está numa unidade diferente da minha, mas é a mesma embalagem, não tem conversão, se a gente gerasse o 0220 com o código de barras, você não consegue entregar seu SPED. E não tem nada que você consegue fazer para isso poder entregar. Ou eu não ia gerar o 0220, ou eu não ia copiar a unidade da nota, que ele fala que eu tenho que copiar, ou eu não entrego. Como é que eu faço? Como o campo ainda é opcional, a gente optou por não gerar código de barras no 0220 e fim de papo. A gente sempre vai gerar ele em branco. Outro caso que não está no exemplo aqui e que tem validação. Aí se vocês pegarem o guia prático, tem um mundo de coisas. Se o código EAN do 0220 for um EAN de 12, se eu não me engano de cabeça, EAN de 12, o código de barras do 0200 tem obrigatoriamente que ser um EAN de 13, filho daquele EAN 12, sabe? As consistências que, pelo que a gente conhece dos nossos clientes, o que isso aqui ia gerar de rejeição de SPED, de cadastro, não é brincadeira. Então, como os campos ainda são opcionais, estamos optando a opção da Neros. Se quiser, depois pode procurar a gente para poder debater isso. A gente vai gerar o 0220 com o código de barras em branco, problema resolvido e pronto. Beleza? Dúvida sobre isso aqui? Chegou uma coisa aí, William? Teve uma pergunta da Adriana Alves, do exemplo anterior, perguntando se esse exemplo que você deu é a mesma coisa do multiplicador usado hoje. A gente não vai usar o multiplicador, mas é quase que a mesma coisa. Tá? Mas a gente não vai usar ele. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho como é que vai ser operacionado. A gente tentou deixar o mais automático possível, sem depender de cadastro de produtos, porque o multiplicador podia estar errado, e basicamente fazendo a conta meio que de forma automática. Tá? Vou falar um pouquinho para frente. Isso aqui. Vamos para frente. Bom,
Com isso, vai chegar, e aqui é que vai doer, mas aqui vai doer muito para algumas pessoas. Como é que a gente vai fazer para poder operacionar isso e botar tudo automático para vocês terem o mínimo de trabalho possível? Atualmente, não deve ser do conhecimento de todo mundo, já conversei com vários clientes que não sabem da existência de alguns dados, mas quando a gente faz recebimento por XML, a gente já grava tudo que chega no XML. Está lá, gravadinho. Qual que é a quantidade, qual que é a unidade, qual que é o código de barra, qual que é o preço, tem tudo, está tudo lá. Para quem tiver curiosidade, no banco de dados são as tabelas MF-INV e MF-PRD. Então, está tudo lá, para quem recebe XML. Então, o que vai acontecer? Que aí é o que interessa para todo mundo. Quem faz recebimento por XML, o que eu tenho que fazer para gerar meu SPED, Nilo? Nada. Simplesmente nada. A gente vai converter tudo automático. Então, aquele fator de conversão, quem é que perguntou o que você falou aí? A Adriana? Isso. Que a Adriana perguntou, a gente não vai pegar do cadastro. A gente vai olhar quanto que chegou no XML. Chegou 1. Qual que foi a quantidade lá do meu recebimento que eu digitei lá na hora de dar minha nota de entrada que não muda nada? 100. Opa, 1 dividido por 100, 0,01, gera o meu SPED, está tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo automático. Qual que é a unidade que vai sair na nota? Já está gravado. A gente vai pegar igualzinho, tá no XML, lógico que concatenando essa quantidade que a gente falou, que é quantos por caixa que chega, para poder não dar aquele problema lá de 2 fornecedores do mesmo produto com a mesma unidade e quantidade diferente. Tá? Como é que eu vou gerar o 0,220? Tudo automático. Tem que fazer nada. Então, recebimento por XML. Lindo, maravilhoso, cheiroso. Recebimento manual. E agora? Eu não faço recebimento via XML, eu digito meus produtos todos na mão, eu não importo nada. Como é que eu vou fazer para informar os dados originais da nota? Você tem 2 opções. Ou você não faz nada e você não vai prestar essas informações, ou você vai ter que digitar tudo na mão, item a item, campo por campo. Ou seja, aqueles 4 campos que eu falei lá atrás, lá do registro 670, número do item, complemento, quantidade, unidade, item a item, feito na mão. Não tem outra opção. Ou eu digito na mão, ou eu não informo isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente criou uma ferramenta durante o recebimento, e no Contas a Pagar, vou falar aqui para frente, para isso ser digitado e na hora de gerar o SPED sair correto. Ah, Nilo, se eu não usar, vai sair do jeitinho que está hoje. Simples assim. Mas pode? Vocês decidem. Então, o que acontece? Recebimento por XML, processo automático. Sem parâmetro adicional, sem referência manual, sem fazer nada. Do jeito que eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando, vou gerar meu SPED, vai sair lá bonitinho, certinho, legal. Recebimento manual. A informação vai ser digitada item a item. Ela pode ser feita durante o recebimento ou posterior lá no Contas a Pagar. E a gente criou um parâmetro, porque a gente sabe como é que é o usuário. Eu não sei se todo mundo que está aqui na sala é usuário, se é do TI, se é contador, mas aí vão ativar quem quiser, quem implantar o processo, para poder inibir e fazer o recebimento sem digitar. Antes de digitar, eu não concluo o recebimento. É a forma que vocês têm de garantir que o seu usuário realmente vai digitar essas informações se eu estiver usando o recebimento manual. Só que para os 2 casos, ainda tem situações que eu não falei, que ela não vai ser mais permitida. Não tem como fazer. Que eu tenho um item na nota para 2 códigos no sistema, ou tenho 2 itens na nota para 1 código no sistema. Para ambos os casos, o que resolve essa operação que antes a pessoa fazia na mão? É a nota de reclassificação que o pessoal perguntou. E eu vou explicar por que isso aqui não pode mais no próximo slide. Não,
Minto. Aqui eu já ia mostrar as telas. Volta um tiquinho. Não, tem um exemplo para frente. Deixa eu mostrar aqui nas telas. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é o menuzinho de utilitários lá do Contas a Pagar, tá? Então, a gente vai ter... Depois a nota já está inserida, eu não fiz nada, eu esqueci, e agora eu quero digitar. A gente vai ter uma opção aqui, inserção manual de produtos da nota original, é o penúltimo ali do menu, vai ser um menuzinho novo. E durante o recebimento manual, vai ter uma opçãozinha lá no rodapé, que é o Ctrl+V, dados originais. Qualquer uma das duas que você chame, a gente vai cair na mesma tela, onde eu tenho a minha nota, tenho os meus itens, aqui embaixo, que eu já recebi, que já digitei, né? De quantos que chegou, tudo bonitinho, com os preços e tal. Só que aí, no recebimento manual, para cada item tem que digitar. Qual que era o número do documento na nota? Qual que é a unidade do fornecedor? E aí, para a gente fazer a conta do fator de conversão, quantos itens tem na embalagem e qual que é a quantidade que está na nota. E nessa hora a gente vai validar se nesse caso aqui 100 multiplicado por 1 dá a quantidade manual que vocês já digitaram. E a gente vai consistir isso para não deixar digitar errado. O código de fornecedor a gente colocou aqui opcional, tá? Vai que para frente começa a exigir que tenha o código do fornecedor também, mas ainda não serve de nada. E a descrição do produto na nota do fornecedor. O que é obrigatório aqui? Obrigatório. Número do item, unidade do fornecedor, item na embalagem e quantidade. Esses aqui são obrigatórios, porque os campos são obrigatórios lá no 0220. E eu tenho que checar se a quantidade está igual à nossa aqui. A descrição é opcional, porque é o campo, não lembro, o campo 4? Cadê o 670? É o campo 4 do 670, que ele é um campo opcional, vai sair lá ou não, vocês escolhem. Qual que é o problema disso aqui? Recebimento manual, para digitar isso tudo, com margem de erro de digitação, praticamente inviável, é o que a gente está enxergando. Então, quem não faz recebimento por XML, começa a pensar nisso ontem. Tá? Então, vai ter isso aqui. Mas Nilo, vai dar muito trabalho. Cara, não tem outro jeito. O governo quer o dado que está na nota. Eu não estou importando o XML, como é que eu vou saber qual que é o dado que está na nota? Não tem jeito, tem que ser digitado. E é isso. Assim, infelizmente. Posso não fazer nada? Posso. Conta e risco. Como é que vai sair seu SPED? Igual saiu até hoje. Igualzinho. Não muda nada. Porque a gente não vai ter as informações de nota original gravadas. Na hora de gerar o SPED, a gente vai ver. Tem a informação original? Não tem. Gera do jeito que está hoje. Não muda nada. Por que eu falei lá atrás que aquelas operações de 2 itens para 1 ou 1 item para 2 não pode mais? Não é que não pode, isso não está escrito em lugar nenhum, tá, gente, que não pode. Mas porque simplesmente não consegue gerar o SPED. Exemplo. Meu fornecedor me mandou um sofá, 2 e 3 lugares. No meu cadastro, eu tenho 2 códigos diferentes. O sofá de 2, código 123, e o sofá de 3, código 321. Eu vendo separado. Eu não vendo o conjunto. Quando eu quero vender o conjunto, eu vendo uma unidade de um, uma unidade do outro. Se o meu cliente quiser comprar só um, eu vendo também. Hoje isso é possível, meio que automático, mesmo no recebimento via XML, quando você coloca a mesma referência do fabricante para códigos diferentes do Neros. E a gente recebe, junta tudo e pronto. Qual que é o problema disso? Na hora que a gente gerasse lá o C170, o campo do número de item na nota que eu falei lá atrás, e aqui o C170 ele tem o código do item, que é o código do 0200, então não é o código do fornecedor. Então, se eu tenho 2 itens inventariados, né, lá no meu 0220, que é o que eu vendo, eu vou ter 2 registros, que é o código 123, igual eu falei aqui, o código 321. Qual que é o número do item na nota? Para o primeiro item, supondo que esse é o primeiro item da nota lá do fornecedor, é o item 1. E qual que é o código na nota do fornecedor do segundo item, que é o sofá de 3 lugares?
também é um item 1. Porque você pegou um item e fez virar 2. O que vai acontecer no PVA? Rejeição. Você não consegue empregar o arquivo. Não tem como. Não permite 2C170 com o mesmo número de item na nota. Então, para quem faz essa operação aqui, qual que é o único jeito de receber essa nota? Vou ter que cadastrar o sofá 2 e 3 lugares, dar entrada como sofá 2 e 3 lugares e fazer a nota de reclassificação, que foi que citaram aí um pouquinho para trás. É o único jeito de operacionar isso aqui. Não tem outro. Que aí eu dou saída, eu dou entrada como sofá 2 e 3 lugares, na nota de reclassificação eu tenho a saída do sofá 2 e 3 lugares, e eu tenho uma nova nota de entrada, que nela consta sofá de 2, código 123, sofá de 3 lugares, código 321, com as suas respectivas quantidades, unidade, e aí nada a fazer. Não tem fator de conversão, não tem nada para poder fazer. Entenderam? A mesma coisa vale... tá. Naquele processo manual, na hora que vocês estão referenciando um a um ali, o que a gente faz? A gente não deixa. Se você digitou para o primeiro item, que ele era o item 1 da nota, na hora que você vai no próximo item, você tentar falar que é o item 1 da nota, o sistema vai bloquear. Não tem jeito. Por que eu vou bloquear? Senão você vai dar uma entrada que você nunca mais vai conseguir escriturar no SPED. Beleza. O exemplo contrário. Na nota do meu fornecedor chega um item sofá 2 lugares ou para o item sofá 3 lugares. Mas o meu cadastro só tem um código, que é o código aqui no meu exemplo 456, que é o sofá 2 e 3 lugares. Eu não vendo separado, de jeito nenhum. Eu não uso kit, eu não faço nada. Isso aqui já era um problema, provavelmente, se você depois tentasse devolver esse sofá para o fornecedor, né? Porque tem fornecedor que não aceita você devolver uma nota com um sofá de 2 e um sofá de 3 lugares. Acredito que sejam poucos casos desse aqui, tá? Na realidade dos nossos clientes. Mas, atualmente, também era possível fazer isso no sistema, como? Fazendo mais de uma referência para o mesmo produto dentro do sistema. Dava para fazer. O que vai acontecer que aconteceria se eu fizesse isso? Como é que ia ficar o meu C170? Ia gerar um C170, item 1 lá do meu fornecedor, meu código, 456, uma unidade no preço dele lá, vamos supor que é um sofá de 2 lugares. O outro item, 2 na nota do fornecedor, com o mesmo código meu, com com o preço dele, tudo certinho. Lindo, Nilson. Dá rejeição? Não dá rejeição. Consegui registrar o C170. Mas espera aí, qual que é a unidade na nota do fornecedor? Do sofá 2, 3 lugares? Por exemplo, conjunto? Se for conjunto, que eu falei lá atrás, 0,220, tem que fazer a fator de conversão. Como é que eu vou converter um conjunto em uma unidade do 456 e outra unidade do mesmo 456? Não dá para fazer. É impossível escriturar o 0,220. Isso que eu estou pensando num caso simples, só faz de 2, 3 lugares. Você pegar outra coisa que as unidades são completamente diferentes, ou que ele vire uma, sei lá, pegar mesa com cadeira, conjunto mesa com 6 cadeiras, que eu queira converter uma unidade do fornecedor em uma mesa e 6 cadeiras, como que eu faço 0,220? Não tem jeito, não tem multiplicador que atende isso. Porque eu não consigo converter o C170 unidade em sei lá o quê, a conta não fecha. Então, isso aqui simplesmente não dá para fazer. Qual que é a solução? Se o fornecedor mandou assim, cadastro, sofá 2, sofá 3 lugares, e aí eu vou vender o kit, ou vou fazer nota de reclassificação para o outro código, que é o sofá e 2 e 3 lugares. Não tem como fugir disso, infelizmente. O jeito que a Cefaz montou os registros e as validações que eles fazem com o registro impedem vocês de operar dessa forma, que até então era 100% possível. A gente dava entrada, registrava do jeito que vendia lá, na entrada já tudo convertido e pronto. Não pode converter mais, não tem mais como fazer, infelizmente. Bom, falei muito,
mas basicamente é isso, assim, a grande dor. O que eu acredito que o pessoal vai ter que fazer? Vai ter que rever, principalmente quem está nesses 2 últimos casos aqui, como é que é o seu cadastro e o seu recebimento de mercadorias. Vai ter que extinguir algum processo que já existe e criar um novo processo, possivelmente, igual falei, da reclassificação de mercadorias. Nilo, eu já faço a entrada igualzinho, já tenho um cadastro igual do fornecedor, já dou a entrada e depois reclassifico. Não muda nada, nada para fazer. Eu não tenho essa realidade aqui, nada para fazer. Eu já faço o recebimento 100% XML e não tenho essas operações aqui. Nada para fazer, tudo automático. Eu faço o recebimento manual e tenho essa realidade aqui. Está mais ou menos enrolado. E, assim, não é a Neros, tem que ficar muito claro, que está impedindo vocês de operar de um jeito que vocês sempre operaram. É o governo. Quer continuar? Quero. Não usa os dados originais e gera o SPED errado, igual sempre foi, e paga para ver. Recomendo? De jeito nenhum. É isso. Isso aí, o pessoal já está curioso para saber de versão, Nilo. Quando que isso vai começar a valer? Francisco já fez essa pergunta, acho que já teve o André também. A primeira entrega nesse novo layout, o pessoal vai fazer em fevereiro, né? Que é o referente ao movimento de janeiro. Mas vocês já vão ter que... Sei que está em cima da hora, mas isso aqui também isso aqui foi um desenvolvimento relâmpago que a gente teve que fazer e se virar para pesquisar a legislação e tudo mais. Conversei até com alguns clientes nesse meio tempo. Pouco menos de um mês a gente teve para poder fazer isso aqui. E a versão já sai na release de amanhã, já está homologado e tudo mais. Mas o primeiro SPED em janeiro,